conosco também. Foi a primeira oportunidade que nós tivemos, as bancadas, após a eleição, de ter um contato com o nosso candidato, nosso companheiro Fernando Haddad. Foi uma oportunidade que a bancada pudesse também transmitir a ele nosso reconhecimento pela grande votação, mas especialmente pela liderança, pela maneira como ele coordenou todo esse processo, que do nosso ponto de vista ele saiu dessa eleição como uma das grandes lideranças políticas do nosso país, uma das grandes lideranças políticas da centro-esquerda, da luta pela democracia no mundo. Foi uma oportunidade também das bancadas reafirmarem a ele a nossa total disposição de trabalharmos de maneira absolutamente articulada e conjunta, no sentido da formação de uma ampla frente de defesa da democracia do nosso país. Queremos agradecer a ele por ter atendido o nosso convite, também por ter disponibilizado essa oportunidade de contato com a imprensa, onde ele fará um pronunciamento e depois nós vamos abrir aqui para algumas perguntas, já que nós temos muita gente aqui que está presente. Importante que você diga que aqui na nossa coletiva não tem censura, né? A gente não escolhe quem pode entrar e quem não pode entrar. Aqui está aberta a porta para todo mundo. Fico imaginando se fosse no governo nosso, chamasse uma coletiva como o Bolsonaro tem feito e proibisse de entrar. A Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, se isso aí não teria já virado editorial, inclusive, desses jornais. Na grande maioria está caladinho, assistindo a censura sem qualquer tipo de reação. Vamos passar, presidente, o senhor quer falar? Não. Passar direto para o Haddad aqui a palavra para a gente poder abrir a nossa conversa. Bom, boa tarde a todos vocês. Nós fizemos aqui uma reunião de algumas poucas horas, fizemos um balanço rápido do resultado eleitoral, que nós consideramos bastante positivo para a centro-esquerda brasileira. Reconhecemos que a extrema-direita ganhou as eleições, evidentemente, mas quem saiu qualificado e credenciado para fazer uma oposição digna do país, que todo país democrático tem, convive, foi a centro-esquerda. Nós pretendemos congregar numa ampla frente contra qualquer tipo de retrocesso no campo dos direitos. Né? Nós entendemos que há duas considerações a serem feitas sobre isso. A primeira é em relação aos direitos sociais. Nós entendemos que a pauta dos direitos sociais vai definir um determinado recorte de alianças partidárias em torno desse tema. Não vai congregar, talvez, um amplo espectro que possa somar forças com a centro-direita brasileira, né, que muitas vezes se alinha à agenda neoliberal. Então, nós, nesse quesito, vamos estar junto daqueles que defendem, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, o não contingenciamento de verbas voltadas para o direito da população, do cidadão em geral, tanto do ponto de vista assistencial quanto do ponto de vista dos serviços públicos, né? E entendemos que há uma outra agenda, que nós estamos chamando de agenda de direitos civis, que essa sim pode ser mais ampla e pode congregar setores do Congresso Nacional, inclusive da centro-direita, comprometidos com o não retrocesso. Né? E aí entram temas caros a nós também, por exemplo, o tema da defesa da escola laica. Né? A escola laica, a escola pública laica, né, pode e deve contar com o apoio de setores liberais que, portanto, se situam no espectro ideológico mais na centro-direita, mas que não concordam com a agenda de extrema-direita que querem calar os professores e torná-los inimigos públicos número 1 do país. Então, a defesa do magistério, a defesa da escola pública laica é uma agenda que transcende o campo da centro-esquerda. Então, nós vamos atuar, portanto, sobre esse grande guarda-chuva que é a pauta dos direitos, em geral.
entendendo que haverá duas trincheiras. Uma mais restrita, que é a defesa dos direitos sociais, que deve congregar alguns parlamentares de centro, de vários partidos, e todos os partidos de centro-esquerda, como o PSOL, PT, PCdoB, PDT e PSB. Né? Mas também parlamentares de centro que são sensíveis à agenda dos direitos sociais. E essa agenda, essa segunda agenda, não menos importante, que transcende o debate sobre direitos sociais e remonta às conquistas da modernidade e que tem a ver com os direitos civis. Né? Eu citei o exemplo da escola pública laica, que está sob ameaça e que vai ter, da nossa parte, uma defesa incondicional. A defesa do magistério brasileiro, a defesa da escola pública laica no Brasil. Então, são questões que exigem articulação e nós estamos dispostos a nos somar, né, como partido organizado, às correntes de pensamento mais modernos que querem, as correntes mais modernas de pensamento que querem garantir que não haja retrocesso no Brasil nesses dois âmbitos. Né? Também faremos uma agenda internacional, né? Começo a semana que vem a viajar o mundo em busca de parcerias, né? E estamos muito interessados nesse lançamento da Internacional Progressista, que vai acontecer em Nova York semana que vem, mas não pararemos por aí. Né? Vamos manter os nossos contatos com a centro-esquerda europeia, que também se sente ameaçada pela onda conservadora, e não falo só do Podemos, falo da geringonça portuguesa, falo de setores progressistas na Itália, na França e na Alemanha, preocupados com o crescimento do conservadorismo e com o corte de direitos sociais. Né? Falo da Frente Ampla Uruguaia, por exemplo, que também é uma referência para nós muito importante, pela tradição democrática e pela solidez com que regem os assuntos públicos do Uruguai há muito tempo. Né? Então, vamos manter contatos com lideranças da antiga Concertação chilena. Enfim, nós estamos com o radar ligado para mobilizarmos também as forças internacionais, uma vez que essa onda conservadora é de caráter internacional também. E se vale muitas vezes do mau uso das modernas tecnologias para solapar as bases da própria democracia. Então, há uma preocupação muito grande com o uso que tem sido feito da TI, da tecnologia da informação, para disseminar notícias falsas, notícias sujas e tudo mais. Aproveito para dizer que nessa minha viagem aos Estados Unidos, nós pretendemos explorar a possibilidade de entrar com uma ação judicial contra o WhatsApp lá, na sede da empresa, para que ela lá preste contas do que fez aqui, desconhecendo a jurisdição das autoridades brasileiras sobre o que eles deveriam, em termos de transparência, oferecer para o país. Eles estão se recusando a abrir os dados, não os microdados, mas os dados, os macrodados, sobre a onda de fake news, sobretudo na última semana do primeiro turno, né? E nós vamos estudar a possibilidade de uma ação judicial em solo americano, para que eles efetivamente possam dizer a que se prestaram nas eleições brasileiras, com o intuito de que isso não se repita, não, nem aqui, nem em nenhum outro lugar do mundo. E acho que há interesse das forças democráticas em esclarecer exatamente isso, uma vez que todos os especialistas, né, são unânimes em afirmar que está havendo na política um mau uso da tecnologia da informação, prestando um desserviço à causa democrática. A Europa, tudo indica que pode ser a próxima vítima desse processo. Há preocupações sólidas na Itália, na França, na Alemanha. O Brexit já foi uma consequência desse mau uso da tecnologia da informação, e os democratas do mundo têm que se unir
em torno de uma agenda que coloca um freio ao mau uso disseminado das redes sociais. Nem é contra a rede social, mas como todo instrumento, né, ele tem que ser usado em benefício das pessoas, e não em prejuízo da democracia. Então, são essas as questões preliminares, e se eu puder aprofundar algum tema desses que foram tratados, estou à disposição. Vou pedir para o pessoal se apresente, né? E eu vi você se apresenta, por favor. Daniel Carvalho, da Folha de São Paulo. Queria fazer duas perguntas ao senhor. Uma, nessa reunião que os senhores fizeram, que tipo de autocrítica foi feita na avaliação, que pontos foram identificados como erros que o partido cometeu e que poderiam ter sido evitado? E além dessa questão das fake news, como que os senhores pretendem trabalhar a questão de comunicação para daqui a 4 anos, até mesmo nas eleições daqui a 2 anos, serem mais competitivos em termos de comunicação, de redes sociais, de aproximação com esse público digital, como a campanha adversária do senhor acabou sendo vitoriosa? Bom, a avaliação que foi feita foi de que exatamente no campo do mau uso da tecnologia da informação, que nós temos o orgulho de não termos nos valido, nós temos que aprofundar o debate interno para que isso não se repita, né? E por isso está sendo considerada a possibilidade de uma ação judicial em solo americano, para que o WhatsApp preste os esclarecimentos que se negou a fazer para a justiça brasileira, o que, na minha opinião, é muito grave. E eu repito, ninguém está interessado em microdados, ninguém está interessado na privacidade das pessoas. Nós estamos interessados nos macrodados. Quem contratou, quantas mensagens foram disseminadas, com que intuito de caluniar quem, para que isso em 2020 não se repita no Brasil, não se repita nos Estados Unidos, e em 2019 não se passe na Europa. Então a grande avaliação que foi feita nesse sentido foi essa, de que nós não estávamos preparados para esse tsunami cibernético que nos afetou com o uso aparente, pelo menos segundo o jornal Folha de São Paulo, o uso aparente de dinheiro irregular, inclusive, o famoso caixa preso. Perfeito. Ricardo Della Coleta, do jornal O País. O presidente Toffoli, do Supremo, ele deu declarações na segunda e publicou um artigo no próprio País em que, entre outros temas, ele fala que defende que a política volte a ser o fio condutor da nação, que o judiciário se retraia mais, propôs um pacto dos 3 poderes pela reforma da Previdência e pela reforma tributária, questões de segurança, e por último tratou 2 episódios muito sensíveis do partido, que é o impeachment da ex-presidente Dilma e a prisão do ex-presidente Lula, como 2 situações que foram resolvidas dentro das instituições brasileiras, dentro da normalidade institucional. Eu queria que o senhor desse a sua opinião sobre essas declarações, esses 3 pontos abordados pelo presidente do Supremo. Olha, quando se fala genericamente em reformas, a princípio, não conheço ninguém que é contra genericamente uma reforma, seja tributária, previdenciária, até porque nós seríamos contraditórios conosco, né? Uma vez que nós promovemos algumas reformas importantes do país. Precisa saber o caso concreto, de que reforma nós estamos falando, né? Então, se for contra os pobres, por exemplo, alguém vai propor um pacto contra a previdência dos pobres no país? Por exemplo, benefício de prestação continuada. Alguém vai fazer uma proposta contra o BPC e pede um pacto nacional em torno disso? Nós estaremos fora. Mas por uma questão de princípio concreto, no caso concreto, não em abstrato. Em abstrato, a palavra é vazia de significado. Nós vamos saber do que nós estamos falando. Veja que eu ouvi o presidente eleito falar que é contra a reforma proposta pelo Temer. Então, mesmo à direita, existem divergências, mesmo no campo da direita. E nós sabemos que o Bolsonaro herda todo o plano econômico do Temer, sem tirar nem pôr, praticamente. E ainda assim, há divergências entre eles. Quanto mais conosco, né? Nós, conforme eu salientei, nós vamos defender uma agenda em 2 planos: direitos sociais e direitos civis.
né? E entendemos que nossa obrigação para honrar os 47 milhões de votos que recebemos é lutar contra retrocessos nesses dois campos, nos direitos sociais e nos direitos civis. Obviamente, de que direitos sociais e civis nós estamos falando? Dos direitos sociais de quem não tem recurso para pagar previdência privada, saúde privada, escola privada, né, desses que você fala, e direitos civis de toda a população, uma vez que direito civil não tem recorte de renda. Seja homem, mulher, LGBT, negro, branco, judeu, ateu, todos têm as mesmas prerrogativas constitucionais. Então, a nossa situação é essa. Nós vamos defender, nesses dois planos, uma agenda propositiva de avanço e de impedimento de qualquer retrocesso. Em relação à segunda pergunta, eu concordo muito com o Boaventura de Souza Santos, quando ele fala em sistemas híbridos, né? Em que muitas vezes o arbítrio ele se viabiliza por dentro das instituições. O arbítrio não necessariamente vem de fora, né? Há casos e casos da história em que isso se deu. E, então é preciso também aí estudar o caso concreto. Não se trata de falar em tese sobre funcionamento da democracia, mas se ela funcionou no caso concreto. Nos dois casos citados eu entendo que não. Professor Haddad, presidente, sobre a Internacional Progressista, qual é a perspectiva de atuação coletiva dessas forças no plano internacional? O que concretamente se pode imaginar que vá ocorrer a partir dessa articulação? Podia ser apresentado ao nosso? Desculpem, eu sou Cíntia Campos, do PT no Senado. Sim. Olha, eu penso que está muito alinhada com o que eu acabo de dizer sobre a nossa atuação no Brasil, como ela vai se pautar, né? Que é uma pauta de defesa dos direitos das pessoas, direitos civis e sociais, os dois, não só um. Né? Para nós, essas duas coisas, os direitos sociais dão conteúdo concreto à democracia, os direitos civis são a essência da democracia, portanto, nós não vamos fugir dessa pauta, e eu entendo que essa Internacional Progressista considera que o que ocorre no mundo é resultado da crise do neoliberalismo. E nós não temos, na própria definição do Varoufakis, que no convite que me fez por escrito, ele dizia que nós temos que sair de uma falsa polaridade entre o neoliberalismo de um lado, que foi o responsável pela crise de 2008, com as consequências, e o nacionalismo tosco, que se sobrepôs a esse neoliberalismo desalmado. Então, não é possível que a gente tenha que optar só entre uma coisa e outra. E, nesse sentido, o Bernie Sanders é uma figura paradigmática, porque ele nem era a Hillary, entre os democratas, e muito menos o Trump, né? Contra quem ele gostaria de ter concorrido nas eleições presidenciais americanas. Então é essa falsa oposição que na verdade não traz nenhum benefício para a massa da população. Sou eu, né? Ela, essa moça aqui mesmo, Maria. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Duas perguntas, professor Haddad. A questão da ação contra o WhatsApp. O senhor disse, nós vamos analisar. Eu quero saber o que falta para decidir. Então, você vai decidir só lá. E a outra questão é, o PT, quando era oposição, antes ainda do governo Lula, ele era uma oposição muito dura. Era muito raro o PT votar alguma coisa, mesmo que tivesse alguma concordância, porque era oposição. A oposição que o PT vai fazer agora é essa, ou o PT pode, em alguns casos, votar a favor do governo em questões que acha que são interessantes ou possíveis? Olha, não é verdade que o PT votou tudo contra quando era oposição, não é? E isso aí cabe aos líderes internamente analisar caso a caso, não é? Ninguém vai votar contra uma medida que beneficie a população que se sentiu representada pela plataforma que nós defendemos, não é? E pode ser que
têm voltado atrás em tanta coisa, quem sabe continuem voltando atrás de coisas relevantes para nós e que impeçam retrocessos maiores. Né? Então, isso aí vai depender da pauta, que nem está anunciada ainda. E a questão do WhatsApp, o que falta para isso? Falta um advogado dizer que a gente tem legitimidade de parte nos Estados Unidos. Eu preciso saber se nós precisamos nos associar a alguém lá, se alguém precisa patrocinar a ação lá, ou se o próprio PT pode ingressar com a ação. Eu não tenho domínio da legislação americana para saber se essa ação é possível a partir só da nossa iniciativa ou se é preciso uma articulação jurídica maior para cumprir os pressupostos da legislação americana. Isso vai ser visto como se Eu vou perguntar quem pode nos orientar nisso. Né? Porque eu penso que é uma ação de caráter universal. Porque tem relevância universal. Se nós conseguirmos esclarecer o que se passou no Brasil, né, e que não pode ser investigado aqui, eu acho que isso pode ajudar o mundo a reencontrar o passo, né, de uma democracia estável que não esteja sujeita aos solavancos promovidos por ações orquestradas na rede social e patrocinadas por dinheiro que ninguém sabe a origem. Tereza. Tereza Cruvinel, Jornal do Brasil. Professor Haddad, ainda na questão do uso das redes sociais pelo candidato da extrema-direita, você está anunciando medidas jurídicas, acho até que esse caminho internacional é importante, né? Porque há uma convicção crescente do mundo de que a democracia está sendo driblada, né, por estes recursos. Mas a minha pergunta é sobre outro tipo de providência. Né? O que o PT vai fazer para neutralizar, né, os elementos, as histórias que foram contadas via WhatsApp com a população e que geraram, né, catalisaram o antipetismo da reta final do primeiro turno, que foi importante para o resultado final. Por exemplo, o kit gay, as pessoas continuam acreditando em kit gay e em muitas outras lendas que foram contadas via WhatsApp. O PT vai esperar uma próxima eleição para retomar essas questões? Ou o que o PT vai fazer no seu contato com a população para contar as coisas como elas são? A pergunta é ótima, porque esse foi um objeto de discussão entre nós. Há uma reaproximação forte do PT com setores que tradicionalmente, não que não estejam conosco há muito tempo, mas não estão com tanta proximidade quanto outros setores historicamente considerados. Então, essa dimensão, e há análises sendo feitas, mostrando que se eu tivesse a mesma proporção de votos no mundo evangélico que eu tive no mundo não evangélico, eu teria ganhado a eleição, ou chegado muito próximo da vitória. Isso significa que é um trabalho a ser feito. Porque se é verdade que a mentira foi disseminada, é verdade também que as pessoas, de alguma maneira, estão predispostas a acreditar naquilo. E se estavam predispostas, é porque, de alguma maneira, nós não estamos próximos alertando dessa possibilidade. E foram muitas mentiras, não foram poucas. Kit gay é a maior delas. As pessoas continuam acreditando, né? Como é que vai ser feito isso? Então, mesmo com a Justiça Eleitoral condenando o presidente eleito a não veicular na televisão e nas rádios essa informação, foi considerada falsa. Os sites todos de notícia atestaram a falsidade da informação. Mas quando você recebe no seu celular, como é que você confronta isso? Você recebe no teu celular a informação. E não é uma informação por escrito. Vem com imagem, vem com uma montagem. Uma coisa não chega a ser sofisticada, mas é uma coisa bem feita. É convincente. É convincente. Então nós temos que estar mais perto das pessoas para alertá-las, né, sobre esse tipo de coisa. Mais uma pergunta? Liberou mais uma pergunta. Luciana Lima, eu sou do jornal Metrópolis. Eu vi que
houve aqui uma seleção, né, de ações no campo da oposição, e focando a questão dos direitos sociais, dos direitos civis e também a atuação internacional, que é um ponto fraco que a gente já viu aí o governo eleito patinando nessa história. O que eu queria saber é o seguinte: esses assuntos, eles foram elencados diante de uma perspectiva de melhora da economia no próximo ano, já que a economia é cíclica e a gente sabe que fatores internacionais influenciam, fatores nacionais influenciam, e a economia já vem dando algum sinal de que possa melhorar no próximo ano. Eu quero saber se esses elementos foram selecionados diante dessa perspectiva. Não, sim, a gente sabe que existe a perspectiva de algum crescimento econômico, né? Isso está dado hoje, como há também, entre vários especialistas, uma preocupação com o cenário externo, que não é tranquilo. Nós podemos ter uma recidiva da crise de 2008 em função do fato de que os pressupostos da solução da crise não foram enfrentados, foram adiados. Então, quanto tempo se comprou em 2008, nós não sabemos. Então, já existem sinais preocupantes. A guerra comercial entre Estados Unidos e China, a perda de ímpeto da economia europeia, os sinais preocupantes de eleições de governos nacionalistas contrários à União Europeia, contrários à integração, anti-integração, portanto. Então, isso tudo preocupa. Mas, enfim, nós estamos no 4º ano patinando. Tivemos 2 anos de forte recessão e 2 anos de baixo crescimento. Então, existe espaço para crescimento. Agora, uma coisa que nos preocupa é o apetite de alienar o patrimônio nacional. Os anúncios são de que o governo pretende, entre aspas, comprar tempo internamente, vendendo o patrimônio público, estatais e, sobretudo, pré-sal. Já estão dividindo o dinheiro que nem no caixa está, né? Que é a venda das reservas de petróleo. Então, esse padrão é conhecido de governos neoliberais, né? De ganhar tempo alienando o patrimônio. Isso anestesia a economia, de certa maneira, porque você acaba fazendo caixa e usando esse caixa politicamente. Não, se for isso, vai estourar, não é? Mas quanto tempo depois não se sabe. A economia não é ciência exata, né? Você vê tendências. Gente, eu queria saber se não tem diálogo, professor. eu vou ter que parar. A frente de esquerda. Você não falou sobre isso? Você não falou. Falei. Não, Eu mas falei vai se dar a construção dessa frente. Eu acho que uma frente se constrói programaticamente. Não se constrói por simpatias e antipatias pessoais, por arestas. Não é assim que se constrói nada. Você constrói programaticamente. Eu estou dizendo que nós pretendemos construir uma frente em torno dos direitos sociais, que eu acho que é uma frente mais de centro para a esquerda, mas tem uma frente que pode galvanizar um apoio ainda maior, que é a de defesa dos direitos civis, que vai ser mais ampla do que a primeira, por definição, porque tem pessoas que não têm tanto apreço pelos direitos sociais, pelo SUS, pela Previdência Pública, etc., mas tem sensibilidade para a pauta ambiental, tem sensibilidade para a escola pública laica, tem sensibilidade dos direitos civis de populações marginalizadas politicamente, como religião de matriz afro, ou comunidade LGBT, e assim por diante. Como é que estão as conversas com os partidos de esquerda e com os PDT? E com os movimentos sociais? Pimenta, pessoal, muito obrigado, muito obrigado.